O meu abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por mais uma vez você estar acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 37 de O Livro dos Espíritos. Ela está na parte primeira das causas primárias, iniciando o seu capítulo 3º, que cuida da criação. Antes de fazer a indagação, Kardec faz um comentário, faz uma colocação. Ele diz assim: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Depois de fazer esta afirmação, Kardec indaga o seguinte dos espíritos: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E a resposta dos espíritos foi incisiva. Diz assim: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Ainda Kardec faz o seguinte comentário: diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há que ser obra de Deus. Bom, vamos então analisar o universo pela observação da natureza que nos envolve. Todos nós temos, ainda uns mais, outros menos, mas temos um contato com a natureza, ou dela temos notícia, e sabemos que tudo nela funciona de maneira racional, de maneira inteligente. Pegamos ver o movimento dos astros em seu bailado celeste. Pegamos o conhecimento dos astrônomos e podemos verificar que todos eles têm a sua órbita, a sua caminhada, que tudo funciona dentro de um movimento já esperado para que tudo possa promover esta harmonia divina que há em todo o universo da criação. Vamos ver aqui entre nós mesmos as estações do ano que se dividem, cada uma das estações tendo o seu objetivo, a sua necessidade, e que essas estações do ano promovendo o movimento migratório de alguns animais. Observando esses animais e a sua reação diante das questões da natureza, a gente vai ver, por exemplo, os salmões. O salmão, como nós sabemos, eles nascem normalmente lá na nascente de algum rio. E eles, logo ao nascer, eles vão se direcionando para o mar, se direcionando. Alguns ficam em alguns lugares próximos, outros viajam para outras partes do mundo. Mas quando vai se aproximando o momento da procriação, todos eles retornam exatamente para o local onde nasceram. Há salmões que têm que iniciar esta viagem de retorno meses antes dos outros, que estão mais próximos do local. Onde é que está, a sabedoria do salmão? Onde que a lei divina colocou para que cada um deles saiba exatamente para onde ir e quando deve iniciar este movimento de retorno para o local do nascimento e por que ir lá para promover esta procriação? Jung, ele nos lembra do movimento, por exemplo, do João de Barro, que para construir o seu ninho, ele vai vagarosamente ali com o seu biquinho, formando barro, pegando restos de alguns insetos mortos e cuidadosamente ele vai construindo o seu ninho. Quem é que ensinou ao João de Barro fazer esta construção do seu ninho? Ainda Jung, Carl Gustav Jung, ele para construir a teoria dos seus arquétipos, ele nos lembra ainda da abelha. Quem que ensinou a abelha a ir em busca da flor para pegar o néctar da flor para a construção do mel, para a construção dos favos? Quem foi que ensinou a abelha a fazer esse movimento? É um instinto que busca esta sobrevivência. Nós tivemos uma oportunidade recente, uma catástrofe da natureza ali no Sri Lanka, quando um tsunami devastou toda a praia e sabemos que inúmeras milhares de mortes foram ali produzidos, uma destruição total ali. Mas horas antes de que chegassem as ondas gigantes até a praia,
Obviamente, iniciados por movimento das placas tectônicas, essas ondas se formaram distantes ainda em alto mar. Quando nenhum dos homens ainda tinha percebido qualquer movimento da natureza naquele momento, os elefantes, todos ali, fizeram um movimento de adentrar para dentro, para o interior do continente, e no continente buscar os locais mais altos em busca de se proteger. Os nativos, que conhecem o movimento e a natureza dos elefantes, muitos seguiram esse movimento dos elefantes e todos se salvaram. Nenhum elefante faleceu em razão desse tsunami no Sri Lanka. Esse movimento feito para a natureza. Onde está esse chip divino? Onde está da criação divina essa condição que deu ao elefante saber naquele momento, 6 horas antes das ondas gigantes chegarem na praia, da necessidade de ali se ausentarem para protegerem a própria vida? Todos nós temos essa questão. Sabemos então que mesmo a natureza, mesmo os animais que sabemos são irracionais, que não têm um pensamento contínuo, que não têm inteligência, mas pelo movimento dos instintos sabemos que é um movimento inteligente e que, logicamente, ele é direcionado por uma força da natureza que ainda desconhecemos. Portanto, vamos buscar nos vegetais ainda. Sabemos que os vegetais eles direcionam as suas folhas na direção da luz, na direção do ar, cada um buscando a sua necessidade de acordo com as suas características para promover a sua sobrevivência e assim conquistar a sobrevivência da espécie. Sabemos que esse movimento todo ele tem alguma inteligência por trás. Obviamente, ela não é dos próprios animais, ela não está nas próprias plantas que sequer o instinto estão ainda desenvolvendo. Essa força inteligente que promoveu a criação de tudo isso, podem dar o nome que quiser, nós chamamos de Deus. Portanto, toda a natureza que aí está, ela existe em razão de algo inteligente. Ela tem um movimento inteligente. E essa causa inteligente é a que nós chamamos de Deus, a força primária que promoveu a criação de todas as outras. Por isso, podemos afirmar que a natureza não existe de todo o tempo. Deus a antecedeu. Embora nós não possamos conceber um tempo onde, por mais longínquo que esteja no passado, onde no dia anterior não poderemos concebê-lo sem a natureza, é algo que não está ainda na compreensão humana. Mas também devemos e podemos compreender que Deus é anterior a isso, é anterior à natureza e é o grande criador de toda essa inteligência que aí está. Até um homem, o cientista, talvez um dos nomes mais importantes da ciência do século XX, Albert Einstein, teve a oportunidade de dizer: a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Assim como Kardec nos ensinou, juntemos então os conhecimentos da ciência e com a religião, nessa certeza de que tudo que está ao nosso entorno, toda a força da natureza foi criada e é direcionada por Deus para atender a todas as nossas necessidades. Que Ele nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.